Assim diz as Sagradas Escrituras. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te peço para que o Senhor fale conosco. Assim como o Senhor tem falado através da palavra cantada, eu te peço para que fale através da palavra falada, da palavra expositiva, em nome de Jesus. Peço para que o Senhor continue abençoando meus irmãos que têm doado do seu tempo, dos seus recursos, para que essa obra continue. Peço para que o Senhor nos dê sabedoria para administrar. Peço para que sejamos boas terras. Peço para que nada impeça nós de agora nos alimentarmos da Tua palavra. Fique conosco. É o que te peço, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, Mateus capítulo de número 21, verso de número 28 em diante, ele é um capítulo corriqueiro, ou é um fato, ou é um conjunto de versículos corriqueiros na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus ele está ensinando. Isso era a parte intuitiva do ministério de Jesus. Jesus ele está ensinando, e quando nós olhamos para Jesus, uma pergunta primária surge: quem é Jesus? Jesus é Deus, simples assim. Jesus é Deus. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que havia de vir. E quando Jesus vem, ele começa a ministrar acerca do reino do Pai. Ele começa a falar acerca dos princípios do reino de Deus, do reino do Pai. Ele fala através de parábolas. Por que é que Jesus prega por parábolas? Para que aquele conceito, aquele princípio, ele fosse perceptível, bem como também entendível aos ouvidos e ao intelecto dos ouvintes. Então Jesus, ele poderia falar de outra forma. Jesus poderia usar termos acadêmicos. Jesus poderia falar outros idiomas, inclusive idiomas que não existem. Jesus poderia falar, porque Ele é Deus. Mas se na sua comunicação Ele não tivesse êxito, não adiantaria nada. Então Jesus vem para explicar os princípios relacionados ao reino de Deus. Jesus vem pregar por parábolas, para que o conceito e o princípio fosse entendível aos ouvintes de sua época, bem como desta época. E é interessante nós falarmos de Jesus que, além dele ser Deus, quando nós olhamos para um judeu, a percepção de um judeu no contexto cultural em que Jesus está encarnado e no seu ministério de encarnação, quando Jesus estava ali, aqueles judeus, eles tinham também uma percepção sobre Jesus. Qual é a percepção de Jesus que esses judeus têm? Jesus é um rabi, Jesus é um mestre. Entretanto, alguns os chamavam de Rabone. E a palavra Rabone significa professor. Então Jesus é um mestre da lei, mas Jesus também é um professor, aquele que ensina algo que não está somente ligado à lei de Moisés, à religião judaica, mas Jesus também ensina algo da vida, ensina para a vida, da vida, ensina de outras coisas. Então Jesus também é um professor. Jesus é rabi, mas Jesus também ele é Rabone. Quando olhamos para o ministério de Jesus, Jesus ele tem pessoas que o seguem,
segue. Pessoas que você e eu chamamos de discípulos. O discípulo, em tese, em teoria, ele tem o caráter do seu mestre. O caráter do seu mestre é impregnado nele, discípulo. E este é o maior tesouro de um discípulo, se parecer, ser como o seu mestre. E nesse contexto, Jesus, como tendo discípulos, poderíamos dizer que Jesus, ele era um líder. Logo, a multidão se aglomerava para ver esse líder, porque aquilo que ele falava soava diferente. E o fato de soar diferente cativava o ouvido das pessoas, cativava a intenção das pessoas. As pessoas queriam ouvir a lei de Moisés de modo diferente. E quem está pregando diferente? Jesus. Então vamos lá para ouvir ele falar de modo diferente. Jesus traz alusões, Jesus traz luz à lei de Moisés. Então o povo se aglomera. O povo vem de todo Israel para poder ouvir esse Jesus que faz coisas diferentes e também que prega de modo diferente. O grande problema, a comunidade judaica, alguns da comunidade judaica acham que Jesus veio para poder fundar uma religião. E infelizmente eles estão errados em conceito, número, tamanho, raça, cor, gênero. Jesus não veio fundar religião. O evangelho não é uma religião. Porque quando nós falamos de religião, nós temos que entender que a religião, ela está baseada, sim, em um relacionamento. A religião está baseada num relacionamento com uma entidade. A religião está baseada em um relacionamento com uma entidade, com uma divindade. Entretanto, este relacionamento, às vezes, ele está pautado, ele é embasado, ele é construído no medo. E quando nós olhamos para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também é relacional. Jesus é relação, o Pai é relação, o Espírito é comunhão, o Espírito é relação. Logo, o Evangelho é relação. Porém, a relação do Evangelho não é como na religião. Na religião se constrói uma relação, às vezes, pautada no medo. O medo de uma entidade me tirar o tapete. O medo de uma divindade me punir se eu não cumprir alguns dogmas. Ou o medo de uma divindade me punir se eu deixar de cumprir alguns dogmas. Tanto não cumprindo como deixando alguns, essa entidade, essa divindade pode me punir. Então, às vezes, na religião, o relacionamento é pautado no medo. Com Jesus, nós vamos ver que ele diz que o relacionamento no Evangelho, ele é pautado no amor, e não no medo. E nós não nos relacionamos com uma entidade. Nós nos relacionamos, segundo Jesus, com um Pai. Ele veio ressignificar a ideia de Deus. Então, para com esse negócio de Deus e começa a se relacionar com Ele como Abba. Começa a se relacionar com Ele como um Pai. Então, a primeira coisa que eu percebo é que o Evangelho não é uma religião. E Jesus não tinha intenção de fundar uma religião e não fundou, porque o Evangelho é pautado no amor e não no medo, e nos relacionamos com o Pai. Segundo, por que o Evangelho não é uma religião e por que Jesus não veio fundar uma religião? Porque uma religião está baseada em segmentos, cumprimentos de leis, de regras e dogmas. E quando nós comparamos as religiões, ou a religião, com o Evangelho, a única lei que há no Evangelho é a lei do amor. A lei existe, é boa, tem que ser cumprida? Sim. Mas quando olhamos para o Evangelho, a única lei que o Evangelho tem é a lei do amor. Logo, amor é voluntário. Ninguém é obrigado a amar. Então, a única lei, o único segmento propriamente dito de cumprimento de todos os que se dizem cristãos, também é um ato voluntário, não é um ato obrigatório. Logo, o Evangelho não pode ser uma religião, e muito menos Jesus veio fundar uma religião. O Evangelho não pode ser uma religião, e Jesus não veio fundar uma religião. E por que não? Porque a religião,
ela é a busca incansável do homem em relação a Deus. O homem está atrás de Deus. O homem cria meios para buscar a Deus. O homem cria subterfúgios para buscar a Deus. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho, não é isso que Jesus mostra. Ele mostra o contrário. É Deus buscando o homem. Quem é que resolveu criar? Deus. Quem é que resolveu encarnar? Deus. Quem é que resolveu derramar o sangue? Deus. Quem é que resolveu viver a minha vida? Deus. Quem é que resolveu morrer a minha morte? Deus. Quem é que resolveu ressuscitar? Deus. Então é tudo Deus. Quem é que resolveu me atrair com amor eterno? Deus. Então, o cristianismo, o evangelho, não pode ser uma religião. Quando Jesus ele vem falar da sua graça, do reino de Deus, quando Jesus vem falar do evangelho, Jesus vem trazer um princípio. O princípio é, eu vim trazer uma ideia. A ideia é Deus, Ele é o teu Pai. E nós estamos aqui para se relacionar com um Pai. É este o princípio. Jesus veio quebrar os paradigmas que distanciavam o homem de Deus. As regras e tratar Deus como Deus distancia o homem de Deus. Mas quando nós olhamos para Deus como um Pai, nós queremos estar perto do Pai. Nós queremos caminhar com o Pai. Nós queremos andar junto com o Pai. E é por esse motivo que às vezes Jesus pregava os princípios do reino de Deus através de parábolas, para que o povo pudesse entender, soasse entendível aos ouvidos e ao entendimento do povo. E uma das parábolas é justamente essa que nós lemos, Mateus capítulo de número 21, verso de número 28 em diante. A parábola dos 2 filhos. Esta parábola, ela possui alguns entendimentos acerca de alguns biblistas, teólogos, estudiosos. Eles possuem algumas interpretações acerca desta parábola. Porém, uma interpretação plausível, que eu julgo até mesmo coerente, é o fato de o filho que disse que ia e não foi, é Israel. E o filho que disse que não ia e foi, seria os gentios, ou mais especificamente, a igreja. Porque quando nós olhamos para Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 5 e verso de número 6, Moisés, ele caracteriza o povo de Israel. Quem é o povo de Israel na concepção de Moisés, ao mesmo tempo também que é a visão de Deus. Então Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Israel, quem vocês são? Então, traduzindo ou resumindo o verso 5 e o verso 6, nós vamos ver que Israel é a propriedade peculiar de Deus, segundo o verso 5 e o verso 6. Israel é o reino sacerdotal de Deus, segundo o verso 5 e o verso 6 de Êxodo 19. E Israel é o povo santo. Então, quem é Israel? A nação de Israel. É o reino sacerdotal, é o povo eleito, propriedade de Deus, é o povo santo. Fechou? Só que estas palavras, elas são similares ao apóstolo Pedro. Quando Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, verso de número 9, Pedro não refere-se a Israel, Pedro está escrevendo agora a igreja. E Pedro, então, no capítulo 2, verso 9 da sua carta, diz: mas vós sois quem? A igreja do Senhor, não Israel, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba, quem é que tinha que apresentar Deus? Israel. Quem é que tinha que exalar o cheiro de Deus? Israel. Quem é que tinha que ser o reflexo de Deus?
Israel. Quem é que tinha que ir às outras nações falar de Deus? Israel. Só que Israel não foi. Israel não vai. Israel não quer este ofício. Aí então Deus levanta o profeta Oséias, e lá no capítulo 4 de Oséias, no verso de número 6, Deus então diz para este povo, que disse que iria e não foi, Israel, Deus fala para eles, Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu, Deus, rejeitarei para que não seja sacerdote. Vocês não vão ser mais meu sacerdote aí na terra. Acabou para vocês, Israel. Vocês não vão mais me representar. Então, quando Deus tira este ofício, mesmo que por um tempo, de Israel, dele ser o representante, porque eles negaram, eles não quiseram, é o filho que disse que ia e não foi. Agora Deus, ele abre uma lacuna na eternidade, um parêntese na eternidade, e ele começa a se relacionar com outro povo. A Bíblia chama esse povo de gentio, que depois esse povo vai se tornar uma família, aí chama-se a comunidade da fé, você e eu chamamos também de igreja. A porta do inferno não vai prevalecer contra esta igreja, e esta igreja é composta por reinos, culturas, pessoas de toda língua, raça, tribo e nação. E agora para este povo, nós vamos dar, ou eu vou fazer deste povo, o meu reino, o meu sacerdócio. Ou seja, este povo, os gentios, a igreja, era o filho que disse que não ia não, porque não queria nada com Deus. Estava vivendo como se Deus não existisse, não queria nada com Deus. Mas depois, resolveu ir. É o outro filho, é o filho que disse que não ia, mas foi. A igreja, os gentios. Mas quando eu olho para Mateus, capítulo de número 21, eu acredito que esse não é o tema central da parábola. O tema central da parábola não é para falar sobre Israel, a igreja dos povos, quem foi, quem não vai, quem ficou, quem deixou de ir. Eu acho que o tema central da parábola é seguir a Jesus. Se eu fosse definir um tema central da parábola dos dois irmãos, Mateus 21, do 28 ao 32, eu diria que o tema central, o âmago, o cerne é seguir a Jesus. E quando eu falo de seguir a Jesus, eu acredito que seguir a Jesus não é um segmento pautado em crendices, superstições, mas é uma questão de engajamento. Eu vou repetir o que eu disse. Eu acredito que seguir a Jesus não é uma questão de crendices, superstições, mas uma questão de engajamento. Porque muitas pessoas conhecem Jesus muito bem pela letra. Se relacionam com Jesus através de uma letra, de uma frase, de um texto, de um parágrafo, de um livro. Mas não se relacionam com a pessoa de Jesus. Não é a letra que muda, é a pessoa que transforma. Na letra não temos intimidade, mas com a pessoa de Jesus passamos a ter intimidade. Então, no processo de caminhada chamada vida, pois a vida é uma peregrinação, pois a vida ela é uma caminhada, no processo de caminhada chamado vida, eu não devo me relacionar com uma letra. Eu tenho que me relacionar com uma pessoa. Essa pessoa atende pelo nome de Jesus, mas surge a pergunta: o que é engajar? O que seria engajar?
E acredito que engajamento, engajar, nada mais é do que participar ativamente. Repito, engajar, já que o processo de peregrinação não é baseado numa crendice, seguir a Jesus não é baseado em crendices, mas em engajamento. Então, o que é engajar? Engajamento é participar ativamente. Deixa eu traduzir para você. Uma fé engajada não é uma fé que dá um nome em um departamento e depois some. Eu não sei se faz sentido. Eu vou repetir, porque vocês ficaram olhando para mim que nem aluno olhando para o professor que não entendeu nada. Eu vou repetir. Uma fé engajada não é uma fé que dá o nome a um departamento e depois some. Se engajamento é participar ativamente, então, quando eu dou o nome num departamento para me sentir bem, entre aspas, para me sentir útil, faço parte de alguma coisa, mas você está praticando o quê? Nada. Mas meu nome está lá. Eu estou preenchendo os grupos do WhatsApp, mas o que você faz? Nada. Mas meu nome está lá. Engajamento é a participação ativa. Logo que, se eu me predispus a engajar, e a minha fé em Cristo, na caminhada, no segmento do Cristo, é uma caminhada de fé engajada, então eu tenho que participar de todo o trabalho, não só dar o nome, em tudo que diz respeito àquele departamento. Isso é fé engajada. Acho que a gente já poderia fechar a porta e ir embora, né? Acho que já poderíamos. Porque hoje parece que o evangelho do reino de Deus, ele é para espectadores. Parece que o evangelho do reino de Deus é para assistir ao culto. Foi lá na quarta-feira, no culto fé, fui lá assistir. Não, assiste em casa, irmão. A gente não assiste culto. A gente é o culto. A gente não assiste culto, a gente faz culto, porque somos culto. Não existe um momento em que o culto começa e não existe um momento que o culto termina. Eu sou o culto. Culto racional é o que o Paulo fala, logicon. Culto racional, logicon. É um culto perpétuo, é um culto contínuo. Onde eu cultuo? Em qualquer lugar, pois qualquer lugar é reino de Deus. Pode ser no ônibus, pode ser no metrô, pode ser no trem, pode ser no banheiro, pode ser no trânsito, pode ser na cozinha, pode ser aqui. A fé cristã não se iluda. É uma fé engajada, não é uma fé para espectadores. Isso é religião. Isso é religiosidade. O evangelho não é Netflix para ficar assistindo. Quando falamos sobre fé engajada, a fé engajada diz respeito a caráter de urgência. Quando eu olho e tento traduzir o que significa fé engajada, eu chego então a um conhecimento, ou eu chego a um entendimento de que fé engajada traz a percepção de caráter de urgência. Então pensa assim, você vai no hospital, você está ruim, e talvez na tela do hospital está explicando, se a tua senha é amarela, você vai ficar aí até morrer. Se é vermelhinha, então a gente vai ficar mais esperto. Se é roxa, está já na berlinda, você passa na frente. Quando você vai no hospital, tem lá, ou seja, as cores significam caráter de urgência. O que tem que ser tratado? Primeiro. Logo, o evangelho diz respeito a isso, isso me traz à memória.
Quando Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo de número 8, verso de número 22, Jesus ele fala algo que parece que Jesus é insensível. Parece que Jesus é rude, ignorante. Porque Jesus, ele está ali pregando. Aí então chega um escriba que talvez ficou muito maravilhado com a mensagem de Jesus, os feitos de Jesus, e falou assim, ó, mestre, eu quero te servir. Aí Jesus diz para ele assim, ó, meu filho, eu fico contente, mas presta atenção, meu filho, os pássaros têm ninhos, as raposas têm o covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem sabe Jesus falou isso porque aquele escriba era endinheirado? Será que ele trocaria o sofá, a cama, o luxo para viver andando e peregrinando por aí? Não sei. A Bíblia não relata. Só que depois que Jesus faz isso, fica um silêncio fúnebre ali naquela multidão. Aí Jesus então olha para alguém que está naquela multidão, talvez mais um seguidor dele, estava seguindo ele. Aí Jesus olha para aquele camarada, você aí. Aí o cara, você, me segue. Aí o cara fala assim, Senhor, é o seguinte, deixa eu sepultar o meu pai. Aí Jesus vem e diz assim, ó, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, Mateus 8, 22. Parece que Jesus é insensível àquele moço, mas não é isso. Porque para pensar comigo, se porventura o meu pai morreu, hoje, eu não estaria aqui. Se o pai daquele jovem morreu, por que ele estava seguindo Jesus? Fazendo o que ali? Está todo mundo lá correndo com BO, com o documento do atestado de óbito, correndo para os documentos do sepultamento, tentando entrar na fila para ver se pega um caixão do governo, porque a situação está difícil. Ele poderia estar lá, velando o pai, mas não está. Ele está do lado de Jesus. Ou o pai desse camarada era vivo. E ele disse assim, Senhor, sabe o que é? Sabe como é, né? Deixa meu pai morrer primeiro. Aí eu te sigo, tipo assim. Depois que eu terminar a faculdade, eu trabalho, Jesus. Depois que eu terminar o curso, eu te sirvo, Jesus. Depois que eu casar, aí Jesus conta comigo, eu vou ser pau para toda obra. Depois que eu tiver um carro para não ficar à mercê do frio, da chuva, aí Jesus, eu estarei ali 24 horas por dia. Eu vou ser aquele o primeiro a chegar, o último a sair. Depois. Então Jesus dá uma resposta para o cara, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus não está sendo rude, Jesus está falando do evangelho do reino, amigão. Tem caráter de urgência, tem gente morrendo hoje, tem gente precisando de um abraço agora, tem gente precisando de um conselho já. É caráter de urgência. Quando falamos de fé engajada, nós estamos falando de caráter de urgência. Não dá para esperar, não dá. É necessário fazer agora, é necessário correr agora, é necessário interceder agora. Porque tem gente que está perecendo. É por isso que Judas, o escritor, o livro de Judas, antes do Apocalipse, ele escreve um versículo dizendo, acerca daqueles que ainda não conheceram Jesus, ele diz assim, salvai-os, arrebatando-os do inferno. O que significa a palavra arrebatar? Tirar com rapidez, tirar com violência, tirar com ignorância. Tipo assim, você está aqui, a sua criança está do teu lado. De repente, então, um objeto pontiagudo cai e vai machucar o pé dessa criança. O que você faz? Você puxa aquela criança com violência. Isso é arrebatamento. Quando Jesus vier tirar a igreja, ele vai arrebatar. Ele vai tirar com violência. Por isso que será, como disse Paulo, na menor partícula, num abrir e fechar dos olhos. Você está me olhando, de repente eu não estou mais aqui. Se tu ficou aí, já era, amigão. Paulo não conhecia o termo átomo.
a menor partícula que existe, mas o que ele queria dizer era isso: o arrebatamento vai ser tão rápido quanto a menor partícula, hoje sabemos, é o átomo. Então vai ser extremamente rápida o arrebatamento da igreja, e Judas diz isso: salva rápido esses que estão perecendo. Por isso que a fé engajada, ela é uma fé de caráter de urgência. Fé engajada é uma fé de comprometimento e uma fé de obediência. E isso me traz à memória um pouquinho sobre a nossa Igreja Batista da Lagoinha, e aqui eu não me especifico sobre a Lagoinha, São Miguel Paulista, mas sobre Lagoinha. Não tem como, irmãos, nós estudarmos sobre a história da igreja no Brasil sem estudar Lagoinha. Não tem como falar de evangelho no Brasil sem falar de Lagoinha. Os livros posteriores ao período pós-Márcio Valadão, eles terão que começar a relatar um Brasil antes de Lagoinha e um Brasil depois de Lagoinha. Porque através da vida do pastor Márcio Valadão, a Igreja Batista da Lagoinha foi um canal de bênçãos, um marco de avivamento, reavivamento e muitas histórias em nosso território. E quando o pastor Márcio Valadão, ele foi indagado em uma entrevista sobre o sucesso, o crescimento da Igreja Batista da Lagoinha, ele diz: mas meu filho, ó, desse jeito. Eu não sei nem falar, não sei nem pregar, eu não tenho nada de mim, não. Eu não faço nada especial, não. O que, na verdade, o que eu faço é só obedecer à voz de Deus. E o que é mesmo que a Bíblia fala sobre obediência? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22, nós vamos ver lá que Samuel, o escritor do livro de Samuel, escreve que é melhor obedecer. Ai, Jesus. E eu fico então abismado, chateado, revoltado, não sei como eu caracterizo a miscigenação sentimental que paira dentro de mim, porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a criar meios e subterfúgios para tentar agradar a Deus e conquistar um favor de Deus. A gente cria, a gente é muito criativo. O crente tinha que ser do marketing, mano, porque crente é muito criativo, porque crente cria cada coisa para tentar agradar a Deus e conseguir um favor de Deus. Só que nós não precisamos de misticismo, não precisamos de subterfúgio, não precisamos de crendices, é melhor obedecer. Simples assim. Obedece que as coisas fluem. Obedece que as coisas acontecem. Se tu sabe que tu não pode fletar, por que fleta? Só para dar uma espiadinha aqui. Se tu sabe que tu é fraco com a bebida, por que fica do lado de pessoas que bebem o tempo inteiro? Mas é melhor obedecer. Não precisa ficar criando modinha dentro da igreja, não, irmãos. E de novo, pastor, você está falando de campanhas e outras coisas assim, irmãos. Porque, me perdoa, a gente não precisa dessas coisas, não. É só obedecer. É simples, o evangelho é simples. Obedeceu, está lá em Deuteronômio. Eu coloco para você aqui o caminho da obediência e o caminho da maldição. Seguiu aqui, filho, o caminho da obediência, tá feito na fita. Seguiu o outro caminho, não é culpa minha. É você que entrou no inferno, é você que caçou o problema, porque você não seguiu o caminho da obediência. A bênção e a maldição Deus coloca à nossa disposição. Escolhe. Mas não, eu quero criar meios para agradar a Deus e mover o braço de Deus. Não precisa disso não, irmão. Fé engajada
é uma fé comprometida e uma fé obediente. Ao olhar para Mateus 21, verso de número 28, eu percebo que Jesus ele está falando com uma classe específica de pessoas. Se você olhar Mateus 21, 23, você vai ver que Jesus está falando com os sacerdotes, os principais sacerdotes. No verso 23 está escrito lá, que ele está conversando com os sacerdotes. E aí Jesus então fala algo, ensina o princípio e depois já entra na parábola dos dois irmãos. Conversando com esses sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes, eles eram os representantes de Deus na terra. Pelo menos, em tese. Os sacerdotes eram aqueles que liam a lei de Moisés, liam os livros dos Salmos, liam também os livros dos profetas. Eles eram leitores assíduos das Sagradas Escrituras. Quem que eram os sacerdotes? Os sacerdotes, eles eram aqueles que estavam em todo culto. Melhor, eles que faziam o culto, direcionavam o culto. Quem eram os sacerdotes? Aqueles que faziam sacrifícios para cultuar a Deus. Mas, pasmem, não estavam engajados. Ironia. Ironia gospel. Me parece que quem tem o conhecimento daquilo que deve fazer é o que não faz. Sabe o que tem que fazer. Porque lê, está aí. Está na quarta, no domingo, está no sábado, está no ensaio. Está no podcast, está no YouTube, está em tudo. Está aí, está vendo, está ouvindo. Sabe o que tem que fazer. E não faz. Me parece que não adianta vestir roupa sacerdotal. Não adianta falar como um sacerdote. Não adianta cultuar como um sacerdote. Não adianta você ser um sacerdote se você não tem fé engajada. Porque o evangelho, ele é da praxis, ele é do serviço, ele é da atividade, ele não é do campo do conhecimento. Não com sublimidade de palavras, disse Paulo, mas com demonstração de poder, atividade. Melhor a dar do que receber. Servir à mesa. Esses são os ensinamentos dos apóstolos de Jesus. O serviço sacerdotal em Israel era uma religião, era um serviço falido. É sério, pastor? Sim, é sério. Lucas, no capítulo de número 3, verso de número 2, ele escreve um ultraje da religião judaica. Nós vamos ver que logo no começo está escrito, sendo Anás e Caifás, sumos, plural, sacerdotes, plural. E se você estuda a lei de Moisés e lê a Bíblia no Velho Testamento, você sabe que Moisés, quando escreve acerca da lei do sumo sacerdote, só poderia ter um sumo sacerdote. E Lucas diz que tinha 2 sumos sacerdotes no período de Jesus. Religião falida. Como que era feito neste período? O cargo, o ofício de pastor, ou quer dizer, de sumo sacerdote, era comprado. Você consegue dar quanto aí? Eu consigo dar 1.000. E você? 2.000. Então você é o sumo sacerdote. Religião falida. Religiosidade precária. Relacionamento com uma letra. Então, baseado nisso, eu fiquei pensando, Rodrigo, por que é que você não se engaja mais no reino dos céus? Então, eu fiquei pensando assim, eu não me engajo mais,
porque talvez eu ainda não consegui compreender, a ficha não caiu que eu sou o filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro. Talvez quando a ficha cair que eu sou filho, e que todo o reino de Deus também é meu, e que eu sou herdeiro e que eu sou herdeiro, então eu faço parte, então eu tenho que agir também. Por que, Rodrigo, que você não se engaja mais? E eu acredito que eu não me engajo mais, porque às vezes as coisas que acontecem ao meu redor não diz respeito a mim. Sendo que Jesus disse que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, quem? Quem é que tem que ir? Você. Tu está aqui ainda, se Jesus estivesse aqui, tu está aqui ainda parado ouvindo esse pastorzinho aí falar? É você que tem que ir. É você. Por que eu não me engajo mais? Eu não me engajo mais porque eu me sinto incapaz. E eu esqueço do imperativo que diz, esforça-te que eu te ajudo. O versículo fala de capacidade. O versículo fala de conhecimento acadêmico, de estudo. Ele fala, esforça-te e eu te ajudo. Esquecemos-nos do versículo que diz, diga você que se acha fraco, eu sou forte. Por isso que Jesus, quando nos envia para darmos frutos. Por que, Rodrigo? Eu não me engajo mais, e acredito que eu não me engajo mais, porque eu ainda não consegui compreender que o reino de Deus é um reino de serviço. É um reino que não diz respeito a mim, não diz respeito a eu, não diz respeito ao que quero, diz respeito ao nós, diz respeito à vontade de Deus operando em nós, não em mim, não na minha pessoa, mas em nós. Quando eu entender que o reino de Deus é um reino de serviço, aí os paradigmas, por exemplo, de um som da hora, de um louvor da hora, de uma oração da hora, de uma mensagem top, isso aí tudo cai, porque isso é clichê. Isso é religião. É por isso que eu falei para os irmãos que eu não me importo se eu for preciso voltar para a garagem. Não me importo. Porque não importa onde eu estou, eu sou o culto. Eu sou o santo e eu santifico o lugar. E ali o reino de Deus chegou. Por isso, irmãos, eu volto a dizer, não se iluda. A fé cristã é uma fé engajada. Eu oro para que Deus nos ajude a compreender que você e eu não somos servos, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu oro para que você e eu resistamos a nós mesmos, passemos por cima do nosso ego, do nosso eu, da nossa vontade, do nosso desejo e sirvamos uns aos outros, pois quando servimos uns aos outros, nós demonstramos uma fé engajada e demonstramos o amor de Deus entre nós. Que Deus abençoe a tua vida.